Vamos abrir nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 26. Atos dos Apóstolos, capítulo 26. A Ana Clara nasceu hoje, 2,570 kg, 47 centímetros. Está bem, com a graça de Deus. Ela, a irmã Fabiana. Por isso que o irmão André não está aqui nessa noite. Atos dos Apóstolos 26, a partir do verso 1. A seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: é permitido que uses da palavra em tua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nesses termos: tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de, hoje, na tua presença, poder produzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus. Mormente porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso, eu te peço que me ouças com paciência. Quanto à minha vida, desde a minha mocidade, como decorreu, desde o princípio entre meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem. Pois na verdade eu era conhecido deles, desde o princípio, se assim o quiserem testemunhar. Porque vivi fariseu, conforme a seita mais severa da nossa religião. E agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita aos nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, servindo de Deus fervorosamente, de noite e de dia, almejam alcançar. E no tocante a esta esperança, ó rei, que eu sou acusado pelos judeus. Porque se julga incrível que entre vós, que Deus ressuscite os mortos. Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. E assim, procedi em Jerusalém, havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto, quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até blasfemar. E, demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas os perseguia. Com estes intuitos, parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes, e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, indo eu a caminho, vi uma luz do céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E, caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, firma-te sobre teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo, dos gentios, os quais eu te envio, para lhes abrir os olhos e convertê-los das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles a remissão dos pecados e a herança entre os que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial,
mas anunciei primeiramente em Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia e aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disso, alguns dos judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram matar-me. Mas, alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho tanto a pequeno como a grande, nada dizendo senão ao que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. Isto é, que o Cristo devia padecer, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Dizendo ele estas coisas em sua defesa, Festo interrompeu em alta voz: Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Paulo, porém, respondeu: Eu não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso. Porque tudo isto é de conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma destas coisas lhe é oculta, porquanto nada se passou aí em algum recanto. Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: Por pouco me persuades a me fazer cristão. Paulo respondeu: Assim Deus permitisse que, por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem, se tornassem tais qual eu sou, exceto essas cadeias. Vamos ficar de pé. Pai querido, obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado pela ceia. Obrigado, Senhor, pelos hinos, os cânticos, as orações, a Tua palavra que já foi lida. Obrigado por cada alma aqui presente. Cuida daqueles, Senhor, que não estiveram aqui. Que o Senhor tenha mesmo, Senhor, misericórdia deles. Nos ajuda, Pai, através do Teu Santo Espírito, a abrir mesmo os nossos entendimentos, nosso coração, os nossos ouvidos para a Tua palavra. Fala conosco, Senhor. Fala através da Tua palavra ao nosso coração. Pai das misericórdias, cuida, Senhor, daqueles que não puderam estar aqui, mas o Senhor esteja cuidando de cada um deles com sua graça e misericórdia. É em nome de Cristo Jesus, o Senhor, que oramos, agradecidos sempre. Amém, Pai Celestial. Podeis sentar. Através desse fato relatado pelo evangelista, o médico Lucas, ele narra esse fato da história sobre a igreja e sobre aquele que é o atalaia do evangelho do Novo Testamento. A voz, João Batista dizia: eu sou a voz do que clama. Podemos dizer que o apóstolo Paulo, ele é o atalaia do Novo Testamento, que saiu a pregoar a palavra do Senhor, o evangelho da salvação, a mensagem da cruz. Ele é aquele que rompeu os limites de Jerusalém, da Judéia, da Samaria e até os confins da terra. 3 viagens missionárias, pregando a palavra de Deus. Prisões, açoites, fome, nudez, perigo de espada, perigo de morte, salteadores, foi apedrejado, dado como morto, expulso das cidades. Muitas vezes tinha onde dormir,
Maioria das vezes não. Muitas vezes tinha onde cear, maioria das vezes talvez não. Mas ele é o atalaia do Evangelho. É aquele que sai pregando o Evangelho a todas as nações, povos e línguas. Mas o dia que Paulo voltou, saiu da sua viagem missionária, arrecadando as ofertas para os irmãos de Jerusalém, das igrejas da Judéia, que estavam passando necessidade, encontrou um homem chamado Ágabo, que disse para ele que ele seria preso. Então Paulo diz que ele não somente está pronto para ser preso por causa do Evangelho, mas até mesmo de entregar a sua própria vida por causa dele. E Paulo chegou em Jerusalém, chegou aqui, meus irmãos, em Cesareia, aonde os sacerdotes arrumaram uma acusação contra ele, e ele foi preso. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 24, versículos 5 e versículo 6. Atos dos Apóstolos, capítulo 24, versículos 5 e versículo 6. Porque tendo nós verificado, estes são os acusadores, aqueles que estão preparando as suas acusações, um homem chamado Tértulo. Porque tendo nós verificado que este homem, a minha tradução traz que ele é uma peste. Ele é uma peste. E que promove sedições entre os judeus, esparsos por todo o mundo, sendo também principal agitador da seita dos nazarenos, o qual também tentou profanar o templo. Nós o prendemos, com o intuito de julgá-lo segundo a nossa lei. Então esses são os acusadores. Aqueles que prepararam toda uma acusação falsa contra o apóstolo Paulo, prepararam mesmo, dizendo que ele era um agitador, e que ele era aquele que estava ateando fogo mesmo no mundo, seguindo a seita do Jesus de Nazaré. Então esses homens preparam as suas acusações. Capítulo 25, versículo 11 e versículo 12. Agora Paulo já está sobre o domínio das autoridades. Caso, pois, tenha eu praticado algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Se pelo contrário não são verdadeiras as coisas do que me acusam, ninguém, para lhe ser agradável, pode entregar-me a eles. Eu apelo para César. Ele podia apelar para o César, o romano, porque ele era um cidadão romano, tinha uma carta de cidadania romana, ou seja, um homem de dupla cidadania. Então eu posso apelar para o César. E ele faz isso, versículo 12. Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: para César apelaste, para César você irá. Muito bem. Mal eles sabiam, mal eles tinham entendimento de que eles mandariam o maior pregador do evangelho para as masmorras romanas, e lá ele evangelizaria, e ali, meus irmãos, nasceria uma igreja de Cristo dentro de Roma. E aí o apóstolo Paulo apela, mas antes dele ir para César, ele vai ter uma audiência de pompa. Ele vai ter um dia para que ele possa então se defender. O apelo para César não tem como mudar. Ele vai para Roma. Mas aí aparece uma audiência de pompa. Porque não somente o governador da região da Cesareia, mas agora também vai chegar o rei Herodes Agripa. E essa família Herodes, irmãos, na Bíblia, é uma família que viveu muito tempo perto da graça de Deus, mas nunca se rendeu a ela. É o que acontece com muitas famílias. Vivem muito perto da graça, mas nunca se rendem a ela. Você lembra do Herodes que mandou decapitar João o Batista? Viveu muito tempo perto de João. Ouviu João pregar.
gostava de ouvir João, mas nunca, endurecido com a sua cerviz, nunca quis se dobrar ao Evangelho de Cristo. Por isso que essa família, o melhorzinho, acabou morrendo comido de bicho. O melhorzinho. Capítulo 25, versículo 13 e 14. Passados alguns dias, o rei Agripa, Berenice chegaram a Cesareia a fim de saudar a Festo. Como se demorassem ali alguns dias, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, dizendo: Félix deixou aqui preso certo homem. Então o Festo passou agora, com a presença do Herodes Agripa, sobre a vida desse homem, de Paulo. E tudo o que estava acontecendo em redor dele. Então o nosso rei, com toda a sua pompa, ele ficou para a audiência, porque ele queria ouvir o que esse homem, que atormentava o mundo, tinha para falar. Versículo 23 do capítulo 25 de Atos dos Apóstolos. De fato, no dia seguinte, vindo Agripa e Berenice, com grande pompa, tendo eles entrado na audiência, juntamente com oficiais superiores e homens eminentes da cidade, Paulo foi trazido por ordem de Festo. Vai começar a audiência pomposa. Todas as autoridades, os homens importantes daquela cidade, de Cesareia, todos os governantes ligados a Herodes Agripa estavam ali. Agora eles vão chamar o apóstolo, o atalaia, a grande voz do Evangelho do Novo Testamento. Nós vamos ouvir agora. Então eles estavam esperando que o apóstolo Paulo criasse as defesas humanas para se defender, para sair da prisão. Mas a defesa de um servo de Deus não é uma defesa jurídica. A defesa de um servo de Deus é o evangelho da salvação ao qual ele vive. Meus irmãos, nós não temos que ficar nos defendendo dos homens malignos desse mundo, porque nós já temos quem nos defende. João diz que nós temos um advogado, que é o que, irmão? Fiel, irmão. E ele é que nos defende. Então não fica preocupado em se defender. Fica preocupado em anunciar o Evangelho, que é a defesa mesmo da nossa vida. O Evangelho da salvação. Paulo foi chamado. E agora? E que nós vamos ouvir desse homem? Versículo 1 do capítulo 26. A seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: é permitido que uses a palavra em tua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nestes termos. Aí você vê, meus irmãos, aquele que tem, por princípio, respeito à autoridade. Paulo, ele ensina aos romanos que nós devemos obedecer às autoridades. Porque elas são constituídas por Deus. Sejam boas, ruins, elas são constituídas por Deus. E aí ele ouve então, agora você pode falar, Paulo. E aí ele estende a mão como um gesto de obediência, e nestes termos, ele começa a sua defesa. Qual termo? Vamos ler do versículo 2 ao versículo 8. Capítulo 26, do versículo 2 ao 8. Então a sua defesa começa nos seguintes termos:
Tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje. Quem é que está preso e tem por feliz? Quem é que está atrás das grades injustamente e se dá por feliz? Nós estamos dentro das nossas casas. Nós estamos com as prateleiras cheias. Nós estamos com os guarda-roupa cheios de roupa. Você tem ou não o seu carro para andar? O dinheiro no bolso? O pão de cada dia? E muitas vezes você é mais infeliz do que esse homem que está atrás de uma grade sendo acusado injustamente. Eu me dou por feliz de estar aqui, nesse momento, falando com o Senhor e com todas essas autoridades. Versículo número 2. Tua presença pode produzir na minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus, mormente porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso te peço que me ouças com o que, irmão? Paciência. Eu vou falar com paciência com o Senhor. Me ouça. A Bíblia diz o que, irmão? O que a Bíblia diz, irmão? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Abra os seus ouvidos, as avenidas dos seus ouvidos, porque a fé vem pela pregação da palavra de Deus. A fé não vem por grupo de dança. A fé vem pela pregação da palavra. Quanto à minha vida, quero dizer para o Senhor uma coisa. Desde a minha mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem. Pois na verdade eu era conhecido deles, o princípio, e assim quiseram testemunhar. Se assim quiserem testemunhar, porque vivi fariseu, conforme a seita mais severa de nossa religião. E agora estou sendo julgado pela causa da esperança, da promessa que por Deus foi feita aos nossos pais, a qual as 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente de noite e de dia, almejam alcançar, no tocante a cada essa esperança ao rei, que eu sou acusado pelos judeus. Porque se julga incrível entre vós, que Deus ressuscite os mortos. Paulo vai começar a dizer sobre a questão da sua fé, as convicções de fé que ele tem. Então ele não está aqui para dizer, irmãos, o que ele fez ou o que ele não fez. Ele está para dizer para o Agripa e para todos aqueles que estão ouvindo no que ele crê. No que ele crê dentro das Escrituras e da palavra de Deus. Eu estou sendo julgado, mas eles conhecem a minha vida. Eles podiam dar testemunho da minha vida. Porque eu vivi dentro dessa seita. E estou sendo julgado por causa de uma promessa de Deus a nossos pais. Uma promessa que é a nossa esperança, a ressurreição dos mortos. Então qual que era a acusação deles? Que Paulo pregava sobre a ressurreição e Cristo. Então do que é a acusação? Eu estou me defendendo. Eu estou me defendendo sobre aquilo que eu creio. E eu creio na ressurreição e na vida. O que Paulo está dizendo para todas aquelas almas ali, irmãos? Que Cristo está vivo. E que Ele não é um Deus de mortos, mas sim de vivos. Quando perguntaram para Jesus, quem vai ser o marido da mulher dos 7? Na ressurreição. Jesus respondeu uma coisa. Eu não sou o Deus, eu não fui o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Eu sou. Porque Abraão, Isaque e Jacó, eles estão o quê? Vivos.
Eu sou um Deus de vivo. Então eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. A morte não criou um atrapalho entre mim e os meus filhos. A morte não foi o ponto final. Porque eu vim para que eles tivessem uma vida, e uma vida em abundância. Eu sou um Deus vivo. E de vivos. Capítulo 15 de 1 Coríntios. Quando Paulo vai fazer sua defesa, ele trabalha com as suas questões de fé. E no que você crê, Paulo? Eu creio na ressurreição e no Cristo. Capítulo 15, versículo 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se todas as suas felicidades, seus projetos, seus sonhos estiverem só para essa vida. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Quando eu escuto um servo de Deus falar para mim que ele tem um sonho, irmão, me dá até arrepio. Eu tenho um sonho. Eu tenho uma realização para fazer na minha vida. Esses sonhos, irmãos, viram pesadelos. É emprego, é carreira, colocando sua esperança em coisas deste mundo. E Paulo diz assim, se você esperar só nesse mundo, você vai ser a pessoa mais infeliz desse mundo. Será que nós não entendemos isso ainda, irmãos? Tem gente colocando todas as suas expectativas, irmãos. Olha, mas vai dar até vontade de chorar. Versículo 20, do capítulo 15. E aí ele diz, mas de fato Cristo ressuscitou. Cristo está vivo. Dentre os mortos, sendo ele primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo Jesus. Pregação do Evangelho, certeza da fé. Como é que ele está se defendendo? Qual é a sua defesa? Pregação da palavra de Deus. Agora, ele falou da fé. Atos dos Apóstolos, capítulo 26. Agora ele vai falar de como Deus converteu ele. Agora ele fala da sua conversão. Ele não está preocupado em se defender. Falou da sua fé, da sua convicção. E agora ele fala, irmãos, de como Deus o converteu. Os homens não são convencidos, eles são convertidos por Deus. Se você um dia foi convencido apenas, se você fez um cálculo matemático de que a palavra de Deus é isso, somou e deu um resultado que você queria, é bem provável que vai passar um tempo e você não vai estar mais sentado dentro da igreja de Jesus Cristo. Porque você foi convencido e não convertido por Deus. Versículo 9 ao versículo 19. Na verdade, a mim me parecia muitas coisas que devia praticar contra o nome de Jesus o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes. Encerrei muitos dos santos nas prisões. Contra eles dava o meu voto quando os matavam. O homem era um monstro. Era uma fera indomável. Matava mesmo as pessoas.
Foi por isso que quando Jesus falou com Ananias, eu vou mandar o Saulo vir na sua casa, ele falou, o quê? Não, esse homem mata os outros. Ele falou, mas agora ele é convertido, eu converti ele. Ele não foi convencido não, agora é que ele é convertido. Versículo de número 10. E assim eu procedi. Versículo 11. Muitas vezes os castiguei em todas as sinagogas, obrigando-os até blasfemar. E demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Com estes intuitos parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes, e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, indo ter a caminho afora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao meu redor, a mim e dos que iam comigo. E caindo todos por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa recalcitrar contra os aguilhões. Então eu perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, firma-te sobre os teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. É essa parte que eu falei para os irmãos da ceia. Livrando-te, versículo 17, do povo e dos gentios pelos quais eu te envio, para lhes abrir os olhos, convertê-los das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados, a herança entre os santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei, aliás, até o versículo 19, pelo que, ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Agora Paulo faz um relato de como Deus o converteu. A caminho de Damasco, com as ordens, prende-os do caminho, encerra-os, leva eles à morte. E Paulo, demasiadamente enfurecido, mas então, Deus colocou ele por terra. Será que vai ser necessário Deus jogar a gente na terra, irmão? Para você ser convertido por Deus? Quando Estevão estava para ser apedrejado, abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Paulo, ele diz, eu não fui desobediente à visão celestial. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 51. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós que sempre resisti ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Antes de ser apedrejado, Estevão olha para cada um dos seus executores e diz assim, vocês resistem ao Espírito Santo. Quantas almas têm resistido ao Espírito Santo, meus irmãos? Tem endurecido a sua coluna para não se dobrarem diante do Cristo e da sua salvação. Paulo, quando olha para o Agripa, ele diz assim, rei, eu quando vi, rei, aquela luz que me cegou, eu não fui desobediente à visão celestial.
O que Paulo está dizendo para aqueles homens? Vocês estão recebendo nesse momento uma revelação de Deus na vida de cada um de vocês. Agora você pode ser como os homens aqui de Estevão. Resistir ao Espírito. Endurecer a coluna, para que a sua coluna não se dobre diante do Senhor. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Paulo fala da sua conversão. E aí ele escreve em 2 Coríntios, versículo decorado de escola bíblica dominical, 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É por isso que o Ananias não entendia. Mas eu estou mandando para você aí, não é aquele Saulo. É um outro Saulo agora. E o que o apóstolo está falando então na sua defesa? Pregando o evangelho. Quando Deus o converteu. Atos dos Apóstolos, capítulo 26. Mantenha sua Bíblia aberta. Do versículo 20 ao 23. Mas anunciei primeiramente de Damasco, em Jerusalém, por toda a região da Judéia, os gentios que se arrependessem, se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disso, alguns dos judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram matar-me. Mas alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho tanto a pequeno como a grande, nada dizendo senão os que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. Isto é, que o Cristo devia padecer, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Paulo deixou claro uma coisa para ele. Eu prego a palavra de Deus. O Cristo vivo, a ressurreição, a luz do Evangelho. Eu prego não somente aos judeus, eu prego também aos gentios. A minha defesa é o Evangelho, é a evangelização das almas. Verso 24. Dizendo estas coisas na sua defesa, Festo o interrompeu e disse: Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Paulo, porém, respondeu: Não, eu não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo as palavras de verdade em bom senso. Porque tudo o que isto de conhecimento é conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma destas coisas foi oculta, porquanto nada se passou ali em nenhum recanto. Quando ele vai escrever sobre a ressurreição, ele diz que Jesus apareceu para os 12, depois apareceu para 500 testemunhas, depois apareceu novamente para os apóstolos, e depois ele subiu ao céu. Essas coisas não foram ocultas. O Agripa conhecia a história, o Festo conhecia a história, toda a região da Judéia, Cesareia, todos eles conheciam a história de Jesus. O que tinha acontecido com o Cristo e a sua ressurreição. Então Paulo diz, essas coisas não foram ocultas, escondidas em algum canto que o Senhor não saiba dessa história, desse fato. E aí, meus irmãos, agora chegou a mensagem. Isso era só o princípio da mensagem. Agora é a hora da mensagem. Versículo 28. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse:
quase, por pouco, me persuades a ser um cristão. Quantos vão dizer no dia em que estiverem diante de Jesus: quase eu fui um bom crente. Um general que quase ganha uma guerra, ele perdeu, irmão. Um médico que quase fez uma boa cirurgia, ele errou, irmão. Quase eu fui um bom crente, Senhor. Quase. Quase eu te servi, Senhor. Quase, faltou pouco. Quantos de nós, irmãos, vão dizer isso? Porque nossas vidas não são para servir a Deus. Mas quase. Faltou pouquinho. Em 31/12/1989, virada do ano, o barco Batomushi, cheio de artistas, muitas pessoas, na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, para ver os fogos da virada do ano, começou a afundar. Pedido de socorro, venham nos ajudar, estamos afundando. Muitas pessoas morreram, porque os barcos de socorro quase chegaram na hora. Quase. A sua vida está por um quase. O quase, um pouco, é o intervalo entre você e Cristo. Aquelas pessoas estavam seguras, irmãos. Achavam que estavam seguras. Morreram muitos. Dia 17 do mês de julho de 2007, voo da TAM, Porto Alegre, Congonhas, voo 3054, 181 passageiros, 6 tripulantes. Um dia chuvoso, o avião pede permissão para pousar na pista de Congonhas. A torre autoriza. O avião coloca os pneus no chão e vai se arrastando, sem parar, até que vira uma bola de fogo e mata mais 12 pessoas em solo dentro do barracão. 199 pessoas morreram naquela hora. Todas elas estavam quase seguras. Quase, irmão. O quase na sua vida é o intervalo entre você e Cristo. Quase. Quase, Paulo, você me persuade por um pouco a ser um cristão.
Eu gosto muito da resposta do Paulo. Verso 29. Paulo respondeu: assim Deus permitisse. Conversão não é pelo poder da oratória humana. Paulo deixa claro que conversão é por Deus. Assim, Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó Rei, porém todos os que hoje me ouvem, se tornassem tais qual eu sou, exceto essas prisões, essas cadeias que me prendem. Será que a nossa vida está por um quase, irmãos, por um pouco? O que está impedindo você de servir a Deus? Fala para mim, irmão. É família? É parente? É emprego? É expectativa de serviço? É expectativa, meus irmãos, em carreira? Fala para mim, irmão. Por que o tempo não é de Deus, irmão? Por que não? Quando você chegar diante de Deus, irmão, quase, por pouco. Agripa, todas aquelas solenidades que estavam lá, naquela audiência de pompa, estavam tão perto do reino de Deus, mas sem salvação. Tão perto da palavra de Deus, mas sem salvação. Tão perto, mas ao mesmo tempo tão longe. Que Deus abra o nosso entendimento, meus irmãos, nossa vida. O espaço entre você e Cristo é um quase, é um pouco.